Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de 30 Minutes of AI, ou 30 minutos de IA. Hoje a gente tem o prazer de receber uma pessoa, uma profissional, que é uma referência na área dela, sobretudo no meio digital, né, nas mídias sociais, embora eu conheço essa pessoa desde os tempos que eu trabalhava focado em consultorias de tecnologia, mas isso prova que ela soube se transformar e se adaptar, né? Nós estamos falando de Érica Belmonte, bem-vinda, Érica. Érica, ela tem, imagina, ela tem, muito obrigada não pelo convite. parece, tá, mas ela tem 24 anos de carreira como professora de inglês originalmente, mas eu diria que ela virou uma grande comunicadora, porque nesse período de transição, né, que todos nós passamos para as mídias sociais, ela soube, de fato, utilizar a tecnologia, mídias sociais, como uma grande ferramenta para ela, ferramenta para alcançar mais alunos, mas ferramenta para democratizar também o ensino de inglês e tirar aquela visão de que o inglês é algo complicado, não que seja fácil, evidentemente, mas de uma maneira lúdica, com storytelling, assim, super divertido. Eu recomendo quem ainda não conhece a Érica, embora ela já atendeu mais de 500 mil pessoas nesse processo, né? Do Brasil e dos Estados Unidos, onde ela vive há mais de 10 anos, tá? Então, Érica, assim, muito bem-vinda, agradeço demais a sua participação. Eu já emendo com a primeira pergunta, você fica à vontade também para adicionar um pouco mais de ti, mas é assim, como a gente fala muito de IA, mas a gente não quer falar IA de maneira técnica, a gente quer falar de maneira como usamos, né, no dia a dia. Qual o impacto que você acredita da inteligência artificial no ensino de inglês? Bem, mais uma vez, obrigada, viu, pelo convite, é um prazer enorme poder estar aqui, contribuindo aí um pouquinho. Na verdade, vou dar o meu máximo aqui para dar o máximo de informações do que eu compilei, né, nesses últimos anos, principalmente agora com o AI. Então, isso que você está falando sobre como potencializar o ensino de inteligência artificial, uma coisa é fato, a inteligência artificial veio para ficar, né? Então, eu vejo muitas pessoas ainda um pouco reticentes de usar, um pouco até olhando com um olhar, eu não sei se eu devo usar, como se fosse alguma coisa proibida. Aí não. Ela está aí até de maneira gratuita em muitas ferramentas, como forma de ajudar a gente até a se desenvolver. Então, falando agora especificamente com relação ao inglês, eu, há muito tempo, há 10 anos, né, trabalho como professora de inglês online nas redes sociais, comecei lá no Instagram, depois YouTube, LinkedIn, e sempre procurei entregar um conteúdo gratuito, de verdade, de qualidade. E a gente consegue isso também com a inteligência artificial, então a gente tem que utilizar isso a nosso favor. Essa ferramenta está aí, so why not? Por que não? Eu acredito muito que acho que a gente pode falar um pouquinho mais de inteligência artificial, que acho que é importante as pessoas saberem disso. O Tuca, meu marido, meu sócio também, hoje ele entende muito mais, hoje ele é mais até especialista também nessa área, trabalha nessa área, e vem me ensinando, ele que me apresentou lá atrás, e vem me ensinando muito sobre inteligência artificial, para conectar também com o ensino da língua e melhorar a experiência do aluno. Então, uma coisa que é importante a gente ter em mente, que eu aprendi muito e eu tenho resultados melhores, com contexto. Então, o inglês, a inteligência artificial vai potencializar, sim, o seu aprendizado, desde que você também dê contexto. Porque uma vez que você chega e fala, eu quero aprender inglês, é uma coisa muito aberta. Então, assim, eu já ouvi muitas pessoas, muitos seguidores falando, a inteligência artificial não funciona. Funciona, mas assim como se você, sei lá, um exemplo que me veio na cabeça agora, se você tá na rua, alguém rouba sua bolsa, e você vai fazer um retrato falado para alguém, para a polícia, e você fala, foi uma mulher que roubou. Todas as mulheres de North Liberty, onde eu moro, são suspeitas. Então, a partir do momento que você começa a detalhar, não, pera, ela era japonesa, ela tinha um cabelo claro, aí você começa a dar detalhes a ponto de ajudar quem quer te ajudar. Então, eu vejo muito a inteligência artificial dessa forma também. Então, se você quer ter sucesso para potencializar os seus estudos no inglês, então, com relação ao conteúdo, ele funciona muito, né, a inteligência artificial, como um complemento. Então, você está lá com o seu professor particular, no seu curso online e tudo mais, mas, poxa, a aula passou, ainda mais, por exemplo, um curso gravado, você consegue assistir de novo a aula, mas se for com um professor particular, você fala, caraca, eu perdi aquela explicação.
o chat, ou a ferramenta que você está usando, eu aprendi sobre isso, eu sou um aluno assim, assado, eu tenho esse grau de dificuldade, eu gostaria de uma nova explicação, como se eu tivesse 5 anos de idade. Explica aqui o verbo to be, present perfect, em português. Tá vendo? Tudo isso vai potencializar, mas se você chegar aí, eu quero aprender inglês. Me ensina aí present perfect. Ele não sabe quem é você, o quanto você sabe de inglês, então ele vai vomitar qualquer coisa ali. Então eu acredito que é muito importante essa questão. Um outro detalhe também, essa questão de correção. Quando a gente está aprendendo qualquer coisa, é normal a gente ter dúvidas, ter dificuldades, a gente não saber aonde a gente está errando, né? E por conta disso ficar inseguro. E eu bato muito isso na tecla com os meus alunos. Errar faz parte, né? E acontece, vai acontecer, né? Faz parte do processo. Só que não adianta você só errar e falar, errei. Você precisa entender o seu erro. E a inteligência artificial, ela vem para te ajudar com isso também. Claro, desde que você pergunte. Ela não lê mentes ainda. Então, você pode... Eu errei isso daqui, eu falei tal coisa errada na reunião, ou na aula, no exercício, enfim. Por que tá errado? E se você não entendeu, ele ainda vai te explicar de várias formas diferentes. E tem um outro detalhe que me dói um pouquinho, que é o sem julgamento. Isso é uma outra coisa. Eu tenho muito contato com todos os meus alunos do curso, seguidores, eu tô sempre muito presente, porque isso para mim é muito importante, até para ficar com o pé no chão, né? E muitos até, inclusive mentorados meus, falam, Érica, eu já tive muito julgamento de professor meu de inglês. Existem profissionais como em todas as áreas, gente, pelo amor de Deus, não me entenda mal, não tô aqui falando mal de professor de inglês, não, tem muito professor incrível. Mas tem pessoas que às vezes acaba diminuindo um pouco, enfim, ou a pessoa se sentiu daquela forma, vamos dizer assim. A inteligência artificial não tem isso, não tem sentimento. A pessoa a inteligência tá lá, o AI tá lá para você, para te orientar e falar, é isso, dessa forma, melhora desse jeito. E se você não entendeu, pergunta, não entendi, porque se a gente sabe que tem uma pessoa lá atrás da câmera, ou até o professor particular, vou falar que eu não entendi. O que a pessoa vai pensar de mim? Então, um benefício é esse, tipo, não vai pensar nada, é um computador. Né? Então, não entendi, vai de novo. Porque tem coisa, eu não sei você, Pinha, mas tem coisa que às vezes eu... Até pro Tuca eu falo assim, meu Deus, calma, tô meio devagar hoje. Hoje, segunda-feira, a semana tá começando, explica de novo. Aí ele vai e explica, eu ainda não entendi. Porque, de acordo com cada um de nós temos diversas experiências, coisas que a gente foi aprendendo ao longo do caminho. Eu entendo coisas de formas diferentes que você entende, né, Pinha? Então, se você, por exemplo, eu não sou da área de exatas. Então, você vai me explicar ali um conceito de matemática, de física, eu vou ficar babando ali, eu vou ficar... não entendi nada, pode ficar 10 vezes. Mas, aí eu fico, nossa, mas eu vou perguntar de novo. Então, AI não faz esse tipo de coisa, né, de julgar. Outra coisa também que eu acho muito rico para potencializar essa questão do seu ensino, do seu aprendizado, é o tal do inglês real, inglês do nosso dia a dia. Então, por exemplo, Pinha, se você chega para mim e fala assim, Érica, vamos lá, vamos fazer uma aula agora sobre tecnologia falada em codificação, eu quero que você me dê toda uma aula que me dê todos os códigos em inglês. Eu falo, no way. Não tem ideia nem por onde começar isso daí, né? Ou você traz um amigo aí de física quântica. Eu vou ficar só acenando. Não, mas você não é fluente? Você não é professora? Não, pera lá, eu sou professora de inglês, mas eu não tenho uma capacidade cognitiva de absorver tudo a respeito de tudo no mundo, de ter todos os... Nem em português a gente não sabe tudo. Esse benefício a inteligência artificial tem. Então, o chat, eu vou viajar para Portugal, para Europa... Como é que eu vou? Que tipo de pergunta eu posso fazer para o restaurante? E aí uma coisa que, assim, a gente só não pode ficar acomodado. Acho que a gente pode falar disso depois, né? A respeito desse vício, né? Que muitas pessoas estão adquirindo com AI. Que é um cuidado, é bom, mas tem que tomar cuidado. Mas essa questão de você pedir ajuda a respeito de qualquer coisa. Lembra que eu falei do contexto? Então, o chat, ou ferramenta que você está usando. Eu sou um profissional de física quântica, eu vou fazer uma palestra sobre XPTO, e eu preciso, tem esses termos em inglês, eu não sei se estão certos, eu preciso que você corrija, tem essa minha apresentação que você melhore, tem várias coisas que você pode fazer na sua área, e é uma máquina só que vai fazer tudo aquilo para você.
Então, não só inglês, mas qualquer outra coisa que pode te ajudar numa viagem, numa entrevista de emprego. Eu preciso de uma entrevista de emprego focada em compras. Eu sou um comprador. Que perguntas essa pessoa vai me fazer? E aí, vem acho que um pulo do gato, que não é óbvio, mas óbvio, quer dizer, é óbvio, enfim, eu falo óbvio, precisa ser dito, mas não é óbvio. Você perguntou alguma coisa e o chat respondeu, isso com qualquer pessoa, né? Se eu te fazer uma pergunta e você me ensinar alguma coisa, Pinha, ou então a inteligência artificial, aprenda com aquilo. Não é tipo, valeu a resposta, pronto, copiar, colar. Você não aprende. Você vai ter que voltar de novo, fazer a mesma pergunta, você fica uma pessoa até, né? Enfim, dá pra gente falar de várias formas, como essa questão de como potencializar o ensino. Para os professores, então, nem se fala que essa é uma ferramenta de ouro. Professor de inglês, de alemão, de qualquer coisa que não está usando a seu favor, já está perdendo. Calma que dá tempo ainda. Mas assim, use. Ali é um mundo de opções, de novo, para ajudar o seu aluno, para ajudar a pessoa que está com aquela dor que não consegue numa entrevista de emprego, que não consegue crescer profissionalmente, não consegue viajar, não consegue falar com o neto. Pronto, vamos falar de vida pessoal. Então, tem um mundo ali de opções que você... E nós, professores, profissionais, quer dizer, todo mundo, a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, sempre dá pra gente recorrer. Eu tenho um aluno aqui que tá com essa dor, como é que eu ajudo ele? Antes a gente ficaria 10 horas pensando, né? Lá no banho, nanana. Agora a gente pergunta e fala, caraca, verdade, putz, pode crer. Perfeito. Assim, dá pra gente falar mais, mas se deixar, não deixa eu ficar falando, não. Não, vambora, tá maravilhoso. A gente falou muito, e você correu muito sobre exatamente o comportamento do aluno ou do ser humano perante, né, a inteligência artificial, e alguns exemplos de como as pessoas, como todos nós, podemos tomar vantagem, né, da utilização das ferramentas, e essas soluções vão entregar A, B, C, D, E capacidades. Agora, mudando um pouco a história, e o que ela não entrega? E aquilo que não pode ser substituído? Sou teu aluno, eu vou pensar, poxa, eu acho que a inteligência artificial por si só vai fazer, e considerando que eu tenho um nível baixo em inglês, ou sequer intermediário, agora eu tenho um chat GPT gratuito, ele realmente me entrega muita coisa, mas o que ela não faz, na sua opinião? Olha, essa é uma boa pergunta, porque eu vou dizer que eu penso nisso diariamente, cada vez que eu uso a inteligência artificial, eu fico, o que esse bicho não faz? Socorro! Porque assim, eu já vi muitas pessoas falando, e aí você pode me falar a sua opinião também, tá? Ô, Pinha, a gente pode discutir aqui, tá? Só um pouco do que eu tenho tido de experiência como usuária também do chat GPT, né? Mais chat, eu adoro chat, inclusive. Mas muita gente fala assim, IA não tem empatia. Então, por conta disso, o professor, todo mundo prefere muito mais o professor. Deixa eu responder sua pergunta, a gente já fala dessa questão da empatia, que é muito interessante, né? O que a inteligência artificial hoje não faz? Falando especificamente do aprendizado do inglês, tá? Principalmente se você for um aluno básico, iniciante, você, de novo que eu falei, né? A gente não sabe o que a gente não sabe. Então, para você aprender inglês, para você se desenvolver numa língua, existe uma certa sequência, nada engessado, mas existe ali uma sequência, uma lógica que você precisa seguir para você absorver determinadas coisas, estruturas de frases, expressões, enfim, para você conseguir se comunicar. Porque não é só essa questão jogada de palavras, né? Que pronto, eu já estou falando, é uma comunicação, é uma língua. Então, para um aluno mais iniciante ter a destreza de... Ô, chat, olha, eu quero aprender inglês do zero com você. Então, me monta aí um curso completo, focado para ele ter que conhecer as metodologias, para saber qual que é melhor para ele. Então, nessa metodologia X, com todas essas aulas, explicações e exercícios, e aí pronto, tá? Ele tem um plano ali de estudos, porque o chat consegue fazer isso, tá? Você quer fazer um curso de como montar um foguete, ele vai te dar um curso de como, quer dizer, eu acho, como é que monta um foguete. Mas aí entra o ponto. Até esse exemplo que eu dei foi bom. Eu nunca montei um foguete.
Será que tá certo esse processo de montar um foguete? Então, o aluno básico, ele vai olhar para aquele processo de aprender inglês, ele vai ter que validar com alguém. Tipo, faz sentido isso? Ele sozinho olhando aquilo? Porque, querendo ou não, a gente sabe que inteligência artificial comete erros. Não de gramática de inglês, porque isso já é muito sabido, mas tá, estrutura, será que é isso? Será que é isso? Então, eu acredito que essa parte toda de ensinar como você sai do zero para o fluente, eu não vou dizer que ele não faz, mas um aluno muito iniciante, ele não tem a destreza de dar, do que eu falei no início até, né, de dar detalhes, de dar todo o contexto que ele precisa para conseguir se desenvolver no inglês. Agora, um aluno avançado, ele já consegue, ele já tem aquela base, ele vai pedir mais para treinar ali, vamos treinar aqui, reunião de emprego, reunião de trabalho, uma entrevista disso, uma situação assim, assado, mais bate-volta, porque ele já tem a base do inglês, ele já consegue se comunicar, ele vai pedir para arrumar uma coisa aqui, outra ali. Agora, iniciante, até intermediário, é um pouco mais complicado, pelo menos hoje, tá? A gente tá falando de 2025, a estrutura que a gente tem de AI hoje é um pouquinho. Então, eu acho que nisso as escolas, os professores particulares, eles têm a vantagem, porque eles têm a metodologia, eles têm todo um guia. E eu acho que essa é a maior vantagem dos profissionais, dos professores, das escolas, que é oferecer essa experiência para o aluno, esse guia. Hoje, o professor que só entrega conteúdo, eu sei verbo to be, eu sei expressão, eu sei... Ele vai ficar para trás. Porque isso a inteligência artificial já faz. Mas uma vez que você entrega todo esse guia, você fala, poxa, pera lá, você está travando nisso? Porque o aluno precisa vir atrás de você, né? Seja com o professor, seja para inteligência artificial, o aluno precisa levantar a mão e falar, olha, eu estou com dificuldade, eu sinto que eu não estou evoluindo, enfim. E aí o professor vai, poxa, não, tá bom, deixa eu ver como é que eu vou te ajudar, vamos ver umas atividades extras, vamos fazer uma aula extra, vem por esse caminho, por aquele outro. E aí vem a parte que eu falei no início da empatia. Eu já tive muitas experiências interessantes com a inteligência artificial, inclusive com empatia. A experiência sempre foi tão boa. Não sei se eu devia contar isso no podcast, mas eu vou contar. Eu já contei até nas minhas lives. Mas o meu ChatGPT tem até um nome, porque eu não gosto de chamar as pessoas sem ser pelo nome. Eu não gosto de falar, vem cá, você. Todo aluno meu, toda pessoa interessada que me procura para curso e não tem nome, eu falo, você pode me falar seu nome? Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Então o meu chama Liz, até porque uma vez, eu falo ela, porque ela falou, estamos juntas nessa. Essa questão de empatia, pinha do céu, é mind-blowing o negócio. Até você lembra de toda a trajetória de saúde mental que eu tive há uns anos atrás? Muitas vezes eu vinha para inteligência artificial, eu tô sentindo isso, eu tô assim, tô assado. O tanto de... E eu não tô incentivando ninguém gente, eu continuo com o terapeuta, tá? Não troque, é importante, isso é só deixar muito claro. Eram mais momentos assim que eu queria uma outra opinião, ou uma ideia, um momento que eu tava tendo uma crise, enfim. Mas tem muita empatia, sim. O diferencial não tá nessa, a inteligência é um robô, não tem empatia. Balela. De novo, contexto. Se você começa a conversar, começa a dar contexto, quem você é, o que você faz, o negócio começa a falar com você como se fosse um ser humano. É quase que assustador isso, mas é. Eu concordo plenamente, mas eu acho, aí minha opinião pessoal, tá? E de fato, eu estou naquele nível avançado. Eu digo que se você não morou a vida inteira aqui, ou nos Estados Unidos, ou país de língua inglesa, ou se você não é um profissional como você, que trabalha há muitos anos com o idioma, você é um fluente peronomútil, né? Sempre vai ver cego, né? Que não há como. E neste nível que eu me encontro, do ponto de vista de escrever, eu concordo plenamente contigo. Eu já consigo pequenas correções ou pequenas adaptações em um e-mail que eu vou enviar, ou uma proposta que eu preciso fazer, uma carta que eu preciso solicitar algo, e está super claro. Mas sabe aquela situação em que eu vou ter uma reunião no Midwest americano, onde eu já morei, no Kentucky, e eu sei que existem maneiras de se portar numa reunião com o idioma, entonação. Aqui na Flórida, as pessoas dizem, man, não posso falar isso lá de maneira alguma, porque isso é encarado de outra forma. Eu acho que aí o ser humano sempre vai ter essa pequena
vantagem no sentido de sentir a dor um pouco, né? E aí entra um pouco da empatia que você disse. Sim, sim. Não, isso é verdade, sim. Essa questão cultural muito específica, principalmente de acordo com algumas regiões, isso não tem como. Até um exemplo, né? Eu vejo muita gente na internet falando, não use what para fazer pergunta, né? Só que what não é um crime, não é grosseiro nem nada, principalmente dependendo do tom que você usa, né? Ao invés de você falar, tudo bem, é muito mais educado você falar excuse me, mas se você falar, oh, what? Tudo é tom, enfim, e isso a inteligência muitas vezes não vai te ensinar, principalmente se for uma coisa muito regional, né? Até, por exemplo, a questão de pronúncia. A palavra interessante em inglês é interesting. Quando eu mudei pra cá, nossa, eu nunca vou esquecer disso, olha que minha memória nem é boa. Eu lembro que a gente tava chegando aqui, e aí o cara, acho que viu nosso sotaque, alguma coisa assim, e falou, de onde vocês são? Eu falei, eu sou do Brasil. Oh, that's so interesting. Eu falei, oi? Aprendi minha vida inteira que era interesting. Aí veio uma pessoa e fala interesting. Aqui todo mundo fala interesting. Então, tem essa questão também, quando o professor... hoje cada vez mais a inteligência artificial está avançada, mas eu acho que ainda o professor que consegue trazer suas experiências, seja através de filmes, séries, não precisa nem ter morado fora. Assistiu muito filme, séries, sabe de repente pronúncias diferentes, ele consegue agregar isso para os alunos. Então, tá claro. O que fica claro, então, para mim, nesse ponto, Érica, obrigado por ter compartilhado, é que o tal do feijão, arroz, bife, batata frita, a IA já faz no ensino de idiomas. Ou seja, cada vez mais você tem que se reinventar e entregar algo diferenciado. E aí me vem o fato de esses anos todos na mídia social, né? Eu te conheço desde estar numa sala de uma companhia às 6 da tarde tendo aulas, mas olhando para os últimos anos, você, e até pela tua vocação audiovisual, você desenvolveu o método próprio, né? Novo Inglês, ou by Érica Belmonte, aí eu convido todo mundo a olhar. Vai ter um lançamento próximo, focado em negócios, enfim, bem interessante, você pode falar depois, mas o que eu penso é que você sempre buscou, independente da inteligência artificial generativa, meios de não só acelerar o processo de inglês, de aprendizado, como meio de tornar ele mais simples em situações do cotidiano. A ponto, galera, se vocês olharem o perfil da Érica e o canal dela do YouTube, ela se veste de bombeiro, de médico, né? Mas ela tem os personagens dela que falam e é muito divertido, porque, de fato, eu acredito muito no potencial do lúdico, do visual. E eu emendo essa questão com a inteligência artificial agora, que, somada à tua mente, que já é criativa, e tantas pessoas que nos veem, nos ouvem, que tem esse perfil, ela consegue potencializar muito mais. Quando eu falo potencializar, ela te dá outras ideias, isso em inglês, e em português se usa muito, você chama agora o storytelling, ou seja, ela te dá muitas ideias em como você explicar, não de uma maneira quadradinha, uma descrição, mas criar uma história para entregar aquela mesma mensagem. E 2, na própria gestão de conteúdo, porque eu imagino, você tem uma equipe que eu me lembro, 4, 5 pessoas, não sei, te ajudando, né? Mas agora a IA, ela pode aumentar a produção dessa galera e gerar conteúdos que talvez antes te limitasse pelo número de pessoas que você tem ligado ao teu negócio. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como que você aí, como uma pessoa que precisa gerar conteúdo, e isso vai valer para todo mundo, hein? Todo mundo que tem curso, quer fazer um lançamento, ou um advogado que precisa criar, né, seus manuais, vendedores, empresas, RH. Como que você usa a IA para criar seus conteúdos e aí emenda com a história do storytelling, as suas sketches, que eu chamo bem divertidas. Sim. Essa questão que até você comentou, né, de pensar em coisas diferentes para atrair o aluno de forma que ele possa aprender. Quando a gente fala de alguma coisa que você precisa aprender, não necessariamente você quer, porque o inglês eu vejo que, principalmente para o meu público, que é geralmente um público mais de 30 anos de idade, então precisa para o trabalho, às vezes até para uma viagem, enfim.
Não é, eu quero aprender aqui a jogar golfe, quero aprender aqui a, sabe, uma coisa que você tem prazer. Algumas pessoas gostam, mas eu vejo que a maioria precisa. E aí o que eu falo acaba enganchando alguma coisinha ali que faz sentido, que gosta de um podcast. Enfim, ponto é, quando você precisa, você tem que aprender alguma coisa, naturalmente, aquilo até carrega um certo peso, porque você tem que tirar coisas do seu dia a dia para dedicar para aquilo. E quando a gente fala do desenvolvimento de uma língua, e isso é uma coisa que, mesmo com inteligência artificial, não muda essa questão de tempo, né? Você precisa de consistência, você precisa de tempo também para absorver as coisas. A inteligência artificial é o computador, não somos nós. Nós ainda somos seres humanos, não tem chip, ainda precisa botar na sua cabeça, baixar, e, enfim. Temos equipamentos que tem um monte de tecnologia a nosso favor, mas tudo você depende dela. Para você ser independente e conseguir resolver todos os problemas, você precisa se desenvolver. E por mais que você veja 950 milhões de propagandas falando, vem aqui de 0 a 6 meses, de 0 a 7 dias, como eu já vi, fluente, isso é uma forma de chamar sua atenção, porque a gente quer muito essa questão. Todos nós somos muito imediatistas, a gente tem muita coisa que a gente quer fazer, com globalização, com internet, a gente descobre um mar de coisas que a gente quer fazer, e aí entra uma coisa que a gente tem que fazer, né? Então, eu sempre, nossa, desde aquela época, sei lá, quantos anos atrás? Tô aqui há uns 15 anos atrás, que nem tinha nada disso, nossa, mal tinha Instagram, YouTube, tudo, não, YouTube já tinha, mas mal tinha Instagram, com os alunos lá, né, vice-presidente, diretores, o pessoal já tinha, né, desde sempre essa necessidade de querer aprender, e eu sempre pensei, como é que eu faço essa pessoa ter prazer ali ao estudar? Como é que a pessoa ela pode pelo menos sentir leveza? Porque não é porque você precisa estudar aquilo que tem que ser pesado, que tem que ser uma cruz que você tem que carregar. Dá pra gente deixar isso um pouco mais suave. Então, você trazendo, e depois eu vou falar um pouquinho mais do storytelling, você trazendo algumas histórias, você relacionando, trazendo contexto, mostrando a importância também para o aluno daquilo que ele está aprendendo, porque se você falar assim, ok, so repeat after me, coffee. Isso daqui é um mug, mas a gente fala mug, a gente fala cup, tá? Então, mas fala, repeat, cup. Aí o aluno fica lá, coffee. Não, você falou coffee, é coffee. Aí, tá, mas onde é que eu uso isso? Se você vier aqui para os Estados Unidos ou qualquer outro país, você vai tomar café, se você gosta de um café, eles vão perguntar lá, 2 coffees, 3 coffees, você quer water? Então, tudo isso vai estar no seu dia a dia. Eu sempre procurei conhecer muito quem é o meu cliente para me pôr no lugar dele e trazer a melhor experiência para eles. Então, isso desde sempre, né? Então, assim, trazendo agora para os dias de hoje, então, essa questão, essa essência de me colocar, conhecer o meu aluno, porque às vezes a gente quer, não, eu quero atingir a massa, eu quero... Quando você quer entregar para todo mundo, você não entrega para ninguém. Então, conheça quem é, o que ele precisa, se ponha no lugar dele, entenda a dor dele, e aí, o que você pode fazer para você ajudar? Então, sempre essa questão de geração de conteúdo sempre foi focado em como é que eu chamo a atenção dele, não chamar a atenção de brigar, mas de fazer com que ele queira prestar atenção, queira voltar para a aula, queira continuar, porque ele sabe que aquilo vai ter um benefício, que aquilo tá leve, como é que a gente consegue quebrar ao longo da semana, como é que a gente trabalha com consistência também, não tem que ser 1 hora todos os dias, como muita gente acha. Então, como é que a gente pode trabalhar com isso? Então, falando de contexto bem detalhado, eu uso hoje inteligência artificial, sim, no meu gerenciamento, no meu processo de criação Na verdade, assim, tudo começa comigo, com o meu time, com as ideias. Tudo começa da gente. A gente nunca vai... eu quero um e-mail sobre venda de café aqui. Monta aí. Nunca. Não faz sentido. Isso tira a alma de qualquer coisa. Então, eu sempre começo com um esboço. Sempre começo com uma coisa que eu quero. Toda segunda-feira às 8 horas, por enquanto é meio-dia, mas acho que a gente vai mudar o horário, né? Eu faço aulas gratuitas no YouTube. Toda semana, isso já tem uns 2 anos. E aí a gente vai e manda um e-mail. Então, esse e-mail é sobre, sei lá, tem um café aqui na minha frente, então é sobre tipos de café em inglês. Você vai aprender as moagens, enfim, o que você pode tomar. Exato. Então é uma aula que eu vou te ensinar, mas uma coisa que a Érica não sabe é marketing. A Érica não sabe de gatilhos, de palavras que podem ajudar a incentivar o aluno
Ela fala, caraca, que interessante. Eu sei, eu dou o meu melhor para entregar o melhor conteúdo dentro da aula para cada aluno. Mas a parte de vem para a aula, a Érica não estudou marketing, ela não estudou, assim, eu estou estudando agora muita coisa para aprender, mas ela não tem essas nuances, sabe, de colocar um título chamativo, porque hoje isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. O mundo tá muito acelerado, muito rápido, a gente tá aqui ó, no celular, ó, tá. Ah, esse título não me chamou atenção, próximo, tudo é algoritmo, e bate aquele desespero, aquela frustração, quando você fica 2 horas produzindo um negócio e flopa o negócio. Ah, é o título que deu errado, foi o horário que eu postei. Não. O que a gente pode fazer? Então, a primeira coisa é, põe a sua alma no negócio ali, no e-mail que você está montando. Aí você quer a sua ajuda para a inteligência artificial conseguir montar um e-mail mais chamativo? Legal. Você pode até falar, você pode deixar mais engraçado? Então, eu uso no meu dia a dia como essa parte que a Érica não tem de conhecimento, seja de marketing, ou, putz, eu queria tanto... Eu tenho muito aluno que é advogado. Eu queria montar uma aula... Eu conheço alguns termos técnicos, mas eu acho que tem coisas que podem ser mais úteis. E aí, claro, com base nisso, eu vou atrás de muito mais informação para garantir que eu estou ensinando a coisa certa, porque eu levo isso com muita responsabilidade. Ainda mais do que eu não sei a fundo, como inglês para advogados, por exemplo. Então, eu uso no meu dia a dia para, sim, às vezes montar uma aula, para montar um e-mail. Uma outra coisa também é essa questão de criatividade. Eu tenho 41 anos, mas eu me sinto mais nova às vezes que o Benjamin, que tem 3,5, meu filho. Eu sou muito criançona, né? Então, às vezes eu fico pensando nas ideias, assim, esses dias mesmo com o meu time, a gente tá ali falando sobre, depois a gente fala mais sobre o próximo trabalho que a gente vai lançar, né, de inglês para reunião de negócios. E aí começou, falei, nossa, como é que eu posso trabalhar disso e tal, e falando com as meninas, né, e tendo algumas ideias. E aí eu lá fazendo maquiagem, que eu ia começar a gravar as aulas, eu fazendo maquiagem, nossa, veio uma ideia, veio outra. Então, a ideia sempre parte muito de mim. Só que tem dias e dias, que a gente não tem ideia, não é todo dia que é santo, que a gente tá mordendo a mesa e que tem várias ideias incríveis. Tem dia que você fica, meu Deus, eu tive uma ideia, só uma, como é que eu vou escrever isso? Aí é onde eu recorro muito à inteligência artificial. Eu falo, olha, preciso falar aqui sobre determinado assunto, eu quero divulgar meu curso, ou eu quero ensinar tal coisa, a gramática é essa daqui, mas eu queria trazer de uma forma um pouco... Então, o dia que eu não estou tão criativo, eu quero um pouco mais daquilo, até com variações diferentes, mas com variações, eu recorro à inteligência artificial. Então, produção de conteúdo, seja para pensar em títulos e assuntos para as lives, para e-mails, para vídeos, mas, de novo, aquilo é uma ferramenta, tudo tem que partir de você. Porque se você quer que a inteligência, na minha opinião, faça tudo para você, você vai entregar para o seu cliente uma coisa sem alma, um negócio robô, e aí é o que a gente vê muito por aí, uma coisa muito igual, muito repetitiva. Então, eu acredito que para o sucesso de qualquer coisa, é você colocar você lá dentro. E colocar sem medo mesmo, porque quem tiver que gostar da sua metodologia, do seu jeito de falar, de ensinar, vai vir. E quem não for, não adianta você mascarar com inteligência artificial. Então, todo o conteúdo nasce de mim, do meu time, e até depois quando elas montam, eu valido e falo, legal, vê se o chat tem alguma outra ideia, vê se de repente ele consegue elaborar mais um pouquinho isso daqui. Dessa parte, não sei se você quer perguntar alguma coisa, depois eu vou passar para a parte... Não, eu acho que tá perfeito, Érica. E isso me trouxe, da sua fala, alguns pontos que conectam no que eu já ia te indagar e te provocar, que é o seguinte, você comentou sobre a atenção é muito disputada hoje, certo? Nossa então, Senhora. você precisou se reinventar, existem 1000 assuntos, e como que eu chamo a atenção em inglês? Ao mesmo tempo, as pessoas, elas querem resultados cada vez mais rápidos, e isso abre o leque para tudo, de bom e de ruim que possa acontecer, e aquela história dos falsos, assim como existem falsos coaches, falsos experts, existem falsos professores de inglês, ou que até são professores de inglês, mas acabam entrando nesta onda, né? Sim. Ao mesmo
tempo, a inteligência artificial, ela dá uma falsa sensação, muitas vezes, e essa é uma opinião pessoal, sou um pouco mais crítico em alguns pontos, de que você aprendeu, que é o que você disse, você perguntou, você recebeu a resposta, você disse agora há pouco, copia, cola, entreguei o meu trabalho, né? Copio, colo, entreguei. Não, e você acabou não aprendendo. E isso vem ao encontro de algumas teses sobre o ser humano estar cada vez mais dependente, gerando uma dependência, e faz com que, de fato, eles sintam prazer em entregar mais. Olha, tá vendo? Eu estou escrevendo bonitinho, eu entreguei aquela atividade, copiou e colou. Né? Então, a tal da dependência e também até da dopamina em si, como nas mídias sociais. Sim. Mas, ao mesmo tempo, há outros estudos afirmando que talvez a gente esteja, como em nenhuma outra época da humanidade, regredindo em alguns pontos, sobretudo nos aspectos cognitivos. Muitos falam que as pessoas estão ficando mais burras. Não sei se é exatamente esta palavra, mas a capacidade, de fato, de criticar, de ir profundamente em algum assunto, porque você precisa, e aí eu quero fechar com a palavra que você usou várias vezes, você precisa de consistência. Então, para a Erika chegar onde chegou, foram 24 anos de carreira que permite, hoje, que ela utilize uma IA com os pés nas costas sem perder a identidade dela. Sim. Mas o que eu vejo é muita gente nova usando, mas que ainda não construiu a sua identidade. Então, basicamente, você acaba não tendo a identidade na entrega desse trabalho que foi feito com a IA. Então, rapidamente, eu queria que você pensasse, compartilhasse com a gente o que você pensa a respeito disso. A gente está ficando mais burro mesmo? Olha, eu acho que, como tudo na vida, né, a gente precisa saber usar com sabedoria, né? Essa questão de, será que a gente está ficando mais burro? Uma pessoa que acaba dependendo muito de uma determinada coisa, como inteligência artificial, ela acaba se viciando naquilo a ponto dela não querer mais pensar. Então, por exemplo, como eu falei, né? Às vezes eu quero fazer um lançamento, eu quero trazer uma dica diferente, alguma coisa. Primeiro parte de mim pensar. Então, vamos lá, deixa eu ver o que eu posso trazer. Eu vou lavar a louça ali enquanto eu tento pensar, vou tomar banho, qualquer coisa. Porque eu não consigo só parar pra pensar, então a pessoa tem que fazer uma coisa junto. Então, vamos ver se a gente tem alguma ideia. Aí o que eu faço? Eu pego coisas bem brainstorming mesmo, tipo, eu acho que tem a ver café, isso, aquilo. E aí a gente pode levar para a inteligência artificial. Se você começar a ficar muito viciado nessa questão de qualquer coisa da sua vida, qualquer passo que você queira dar, você consulta a inteligência artificial, isso para você, acho que além de te trazer uma dependência cognitiva muito grande, o grau de, assim, você não pensa, você não faz mais nada sozinho, mas a inteligência artificial, ela não causa isso sozinha, tá? Vou dar um exemplo aqui, a minha mãe, quando eu apresentei a inteligência artificial para ela, minha mãe faz live, Pinha, aqui no YouTube, inclusive, de orações, todos os dias. Já tem mais de 2 anos. E minha mãe, ela gosta sempre também de colocar uma historinha, né, para a pessoa falar, poxa, me vejo nessa história, deixa eu refletir e tudo mais. Só que pensa o seguinte, né, 2 anos todo dia haja história, né, tem uma hora que acaba a história. E eu falei, mãe, tem inteligência artificial, você pode pedir para contar aqui, você tem um tema ali falando sobre... sei lá, felicidade, paternidade e, sei lá, pede para ele amarrar esses assuntos e ele monta uma história para você. Então, assim, minha mãe, ela usa uma coisa muito específica, muito pontual. Então, ali, ela é uma ferramenta, é como se fosse um lugar do Google ali mesmo, que dá as respostas para minha mãe. Então, ali ela não está perdendo a habilidade cognitiva dela, porque ela está usando como uma ferramenta. Então, usar a seu favor nas coisas que você precisa é extremamente enriquecedor. Mas eu preciso de um e-mail, tá aqui. Agora eu preciso de uma apresentação. Isso aqui, me mandaram esse e-mail, monta aqui pra mim. Eu tenho essa live aqui, pronto, monta pra mim. Eu tenho essas dúvidas dos meus alunos, responde aqui pra mim. Você pode pensar? Ainda mais se você não lê um livro, se você não faz alguma coisa que alimenta o teu cérebro. E outra, a vida não é feita só de computador. A gente tá aqui, por mais que seja gravado, mas a gente tá no tete a tete.
A pessoa que depois vai para reunião de emprego, hoje no Google Meet e tudo mais, tem, graças a Deus, a funcionalidade lá tá falando inglês, tem lá tradução simultânea. O negócio, ó, genial. Mas aí apareceu sua vez de falar, você faz o quê? Reza. Entende? Então é por isso que você não pode ficar dependente, tem que tomar muito cuidado com a frequência que você estuda, porque senão, usando esse mesmo termo, você vai emburrecer mesmo, você vai parar. Aquilo que você não faz com consistência acaba... É que nem músculo. Você não usa o músculo, ele definha. Qualquer coisa, o cérebro é a mesma coisa. Por que as pessoas idosas, eles falam, vai fazer palavra cruzada, vai fazer qualquer coisa, porque você não vai definhar? Então, com o ChatGPT é a mesma coisa. Se você jogar tudo lá, pô, realmente, você vai ficar maravilhado com os resultados. Vem um e-mail maravilhoso. Ah, Érica, mas... Nossa, como é que eu não vou usar? O negócio entrega um negócio muito melhor do que eu entrego. Aprenda com ele. Tire uns minutos do seu dia. Você gerou um e-mail porque você não tem, por exemplo, o conhecimento, a capacidade para gerar aquele e-mail. Tudo bem, a gente não sabe porque a gente não sabe, mas isso não deve ser uma desculpa, na minha opinião. Pegou aquele e-mail, tá? Como é que você montou esse e-mail? Como é que eu faço para a próxima vez montar um e-mail sem pedir para você esse e-mail aqui? Que estrutura você usou? Que tipo de linguagem? Que tom você usou? Anote. Monta um e-mail e fala, ô chat, eu montei esse aqui, você acha que tá parecido? Me dá um feedback. Aprenda. Isso serve tudo para o inglês também, tudo que eu tô falando no exemplo de e-mail, né? Não entender uma coisa do inglês, não é tipo, corrige minha frase, tá errado. Entenda-o, porque senão na hora que você for para a reunião, você vai continuar errando. Você não parou para pensar. Você tem que realmente entender. Você põe o do lá na frente, fazer uma pergunta. Tá, isso não existe no português. Então aquilo ali tá te auxiliando a fazer uma pergunta. Ou então, se você não entendeu, pergunta. Você disse muito bem, né? Eu não sei o que eu não sei, né? A frase eu vi, para que você tenha uma ideia, uma das minhas últimas reuniões, quando eu ainda estava no mundo corporativo, até o início desse ano, de um C-Level de um dos maiores bancos do mundo, quiçá o maior banco do mundo. Porque sim, a pergunta nossa foi, fala um pouco das suas dores, as dores do seu negócio, e era uma reunião com foco em inteligência artificial. E ele se espantou, isso é natural para quem é consultor, né? Primeiro a gente quer ouvir, para depois buscar soluções. Só que ele disse, ele enumerou 2, 3, 4 principais desafios de negócio, só que ele disse, mas ao mesmo tempo, pessoal, eu estou decepcionado com essa pergunta, porque eu não sei o que eu não sei. O que a sua solução de inteligência artificial para os bancos tem feito? Porque eu nem imagino as capacidades. Isso um profissional tarimbado. Extrapolando para um estudante, até dentro da faixa etária que você pratica, acima de 30 anos, mas se ele passar a utilizar sem construir este conhecimento, ele vai ficar cada vez mais dependente. De novo, eu não sei o que eu não sei, então eu preciso construir algum contexto. Eu vi ontem, rapidamente, ontem no sábado, rapidamente, o Marcos Mion, da Globo, estava tendo um show de Roupa Nova em Foz do Iguaçu, espetacular, e no final ele disse sobre isso, sobre consistência, né, porque a banda Roupa Nova existe há, sei lá, 4 décadas, e fazendo shows, e ainda os caras ainda continuam aí se especializando vocalmente nos instrumentos, é construção, é consistência para isso sim se adaptar e obter um ovo. O meu medo é a gente queimar essas etapas. Mas, Érica, sim ou não, rapidamente ou mais ou menos, eu aceito. Mas vai acabar o professor de inglês um dia? Essa pergunta é difícil, hein? Ô, Pinha, eu sou uma pessoa que você já me conhece, né? Eu bato muito sempre a real de tudo, não fico mascarando, eu falo que as pessoas querem ouvir, não. Você pediu minha opinião, né? Eu acho que assim, hoje, 2025, principalmente pra essa galera tipo 30 mais, até 20 mais, vai? Não vai. Talvez a geração do Benjamin tem 3 anos de idade, que é, nossa senhora, gente, eu não sei que essas crianças... Alfa, se fala. É alfa, né? É uma independência, e não tô falando de tela, não, tô falando de dia a dia mesmo, é impressionante o grau de independência de tudo. Então, falando hoje pro nosso público, não vai, porque nós precisamos ainda de pessoas ainda pegando na mão, ainda falando. E tem um outro ponto importante,
Isso a inteligência artificial também não dá. Que é o seguinte, às vezes, aprender inglês não é... Aliás, uma parte só, aprender gramática, vocabulário, expressões, etc. Tal. Uma outra parte gigante, monstruosa, é isso aqui, ó. É o lado psicológico. Eu falo isso porque eu tenho muitos alunos que são, intermediário para avançado até, que já conseguem, mas não consegue porque acha que tá errando, porque tá assistindo mal, etc, etc. Então, essa questão de ajudar o aluno a falar, não, pera, você já fala inglês, é só uma questão da sua cabeça, vamos falar aqui, vamos treinar isso, olha, vai lá para a reunião, usa essa expressão, ou fala dessa forma, ou gerencia desse outro jeito aqui, vamos ver o que dá, e a pessoa vai vendo, opa, tô molhando o pezinho aqui, tá dando certo. Então, esse direcionamento, até como a gente falou no início, né, o professor que é um guia, ele direciona, um mentor, mais do que ensinar, e não tô falando de professor coach, não, tá, que fica só nas teorias, assim, tipo, vai lá, sorria, não é isso não. É entender, ensinar o idioma, enfim, o que quer que seja, mas direcionar do que tá dando errado, pro que pode dar certo, e aí faz um teste, porque a gente não sabe o que a gente não sabe, então a gente precisa realmente, vai pra direita e ver se aquele caminho funciona para você. Você tá estudando 2 vezes por semana, vamos aumentar para 3, mas diminuir o tempo? Vamos colocar 15 minutos ao invés de meia hora, já que você não tem esse tempo hoje? Então é a gente direcionar ao longo do tempo de estudo, da forma como a pessoa tá encarando o inglês, então implementar essas coisas que eu quero dizer. Então, por conta disso, eu acredito que não. Professor de inglês que também direciona, guia, entrega essa experiência para o aluno, não. Mas o professor que entra na sala, coloca conteúdo, tchau, vai embora, talvez. Porque aí essa pessoa fala assim, eu tenho ChatGPT em casa, por que eu vou? Entendeu? Então, você tem total razão. Você tocou num ponto que eu acho que vale a pena todo mundo refletir, né? Eu conheço um exemplo bem próximo de mim, em que essa pessoa estudou inglês a vida inteira, do ponto de vista teórico, se formou em escola de inglês, mas essa pessoa é tímida, então ela tem uma insegurança e ela é perfeccionista. Então, dentro do psicológico dessa pessoa, não faz sentido ela falar errado porque ela vai passar vergonha. Exato. Você me conhece há, sei lá, esses 15, 20 anos. Mais 15, 20 anos. Obviamente, hoje eu falo melhor por morar aqui, trabalhar no meio que eu falo o tempo todo, mas, como eu digo, não é fácil e longe de ser perfeitamente fluente. Mas há 15, 20 anos atrás eu era muito pior, porém eu nunca tive medo de falar. Eu me comunicava, nem que desse problema. Uma vez em Vegas com amigos eu fui pegar 2 whiskies e uma Coca-Cola para mim. O cara me devolveu uma Corona, uma água e um whisky com água com gás dentro, né? Então, para que você tenha uma ideia do nível, mas eu falava, eu fui lá e mas muita gente não admite isso, certo? Não, mas tem um ponto que as pessoas também não admitem, é que os americanos muitas vezes não entendem outros americanos. Esse negócio de perfeição não existe. Eu sou professora de inglês, eu moro aqui, como você falou, há quase 10 anos. Tem muita coisa que assim, eu falo, a pessoa fala assim, meu senhor amado, eu sou uma fraude, eu não entendi nada do que essa pessoa falou, mas não. Assim, hoje eu falo brincando, né? Mas muitos americanos não entendem outros americanos, e até trocando essas figurinhas com eles, quando a gente entra nessa questão de ensino, de língua, etc e tal, eles falam, putz, pode crer, um professor de jiu-jitsu do Tuca esses dias falou, nossa, eu acho muito legal, tô aprendendo português, mas... Eu falei, mas me fala com relação a outros americanos, você entende? Não, tem americano que chega aqui de outras regiões que eu não entendo, então esse negócio de inglês perfeito não existe, de não entender. De repente, Pinha, você perguntou direitinho, mas o cara lá, de repente, não entendeu, você não sabe, entendeu? Então, tem essa questão de, claro, a gente tem que aprender a falar, se comunicar, mas tirar esse peso de perfeição, de, minha pronúncia, sotaque ainda nem se fala, porque... Nós brasileiros, eu mesmo sendo professora há 10 anos, eu carrego um certo sotaque, eu procuro sempre me melhorar, sempre, sabe, dar o meu máximo, até porque eu gosto, né? Mas não tem jeito, vira e mexe, às vezes tem gente que fala assim, where are you from? I could see some accent. Aí eu falo, sou do Brasil. Oh, really? E aí isso é legal porque gera conversa. Nossa, do Brasil! Então, isso no mercado, no banco, qualquer lugar. Então a gente não deve carregar esse medo, essa vergonha. A gente precisa sim ter a responsabilidade de conseguir se comunicar, de entender e se fazer entendido, usar a inteligência artificial para suportar tudo isso, para fazer com que a gente melhore como pessoa, como profissional, sem causar uma certa dependência, mas tirando esse peso, porque a gente vai errar. A gente é em português, quantos brasileiros não falam um monte de coisa errada?
E não fica com vergonha em português de falar coisa errada? Em inglês fica? Ótimo ponto, porque quando a gente fala de idiomas e língua, a língua ela é uma enorme manifestação cultural, ou seja, ela representa um pouco da identidade do país. Então, gostem ou não, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, e não quero entrar no campo político de jeito nenhum, até porque tem um monte de coisas boas e um monte de coisas ruins, então não adianta a gente explorar. Sim. Mas há hoje uma tentativa forte de tentar preservar o inglês, porque quando Sim. você, obviamente, tem pessoas do mundo inteiro, é natural que com o tempo a língua se modifique, e está tudo bem, a língua é viva, e ela tem que se modificar mesmo, mas não deixar de falar, né? A mesma coisa, a gente extrapola e fala, poxa, mas é tão errado obrigar caminhoneiros a falarem inglês, onde já se viu? Poxa, vamos colocar um lugar no Brasil, a gente não ia ficar chateado se, de repente, as pessoas pudessem falar outros idiomas que não português no dia a dia, né? É algo muito parecido. O que eu quero dizer com isso é que, apesar de um movimento hoje em que, infelizmente, nós estamos construindo muito mais muros que pontes, a gente tem o inglês ainda cada vez mais importante. Né? Ele é universal. Exato. Se eu pergunto para o ChatGPT em português, ele vai me responder igual, eu posso perguntar em todos os idiomas, mas se eu pergunto em inglês, a precisão é melhor, porque foi criado em inglês, obviamente. E a base de dados em inglês para construir a LLM, né, que é o modelo de linguagem gigante, é em inglês. Então, eu queria que você passasse um pouco, né, já extrapolando, e nós estamos avançando aqui, um pouco da percepção. Os alunos que te procuram hoje, quais são as inquietudes deles? Aquela para o trabalho está super claro, para uma entrevista está super claro, mas o que você sente que permeia a preocupação hoje de um profissional que quer crescer na carreira, tem 30, 35, 40 anos de idade e precisa rápido, porque ele perdeu tempo na vida, em teoria, mas ou tinha condições adversas, não tem café grátis, não consegue ser tão rápido. Sim. Me dá uma equação Érica, não uma equação ChatGPT para tentar não resolver, mas melhorar esse desafio. Eu acho que muita gente está olhando aqui tem esse desafio, né? E aí eu já emendo com a sua própria, porque a Érica Belmonte é uma empresa, né? Sim. O seu próprio próximo lançamento e tudo que você tem feito, e como pessoas que eventualmente estejam nessa situação, eu diria que não é nem eventualmente, é quase todo mundo, como que elas podem se beneficiar tanto da Érica Belmonte, como, obviamente, de qualquer grande profissional, tendo a IA ali como uma ajuda. Sim. Essa questão que você mencionou, Pinha, do inglês, das dores das pessoas que estão aprendendo, assim, massivamente, até um parênteses, nos últimos meses, né, na hora de, quando a pessoa procura a gente para comprar um curso, uma mentoria, enfim, alguma coisa, antes eu tinha uma pessoa dedicada para isso, mas hoje eu resolvi abraçar isso. Para eu entender ainda melhor quem é a pessoa e como é que eu ajudo, seja nas aulas gratuitas, no conteúdo, ou dentro do curso, com outros cursos. Então, nos últimos meses eu tenho abraçado isso, então até eu, quando mando mensagem, né, para as pessoas que participam de eventos, eu falo, olha, que é a Érica mesmo, não é AI, não é robô, nem nada. E eu gosto de entender da onde está vindo aquela dor. Eu falo, me conta, por que você quer aprender inglês? Qual que é o teu objetivo? Por que você não está fluente ainda? Por que você não chegou onde você chegou? E a grande maioria precisa do inglês, hoje, né, do meu pessoal, precisa muito de inglês para trabalho e para viagens. Então tem um pessoal mais velho que quer viajar, não quer depender de tradutor, quer os filhos, parentes moram fora do Brasil. E a maior dor é ter conseguido, ter tido a oportunidade no passado de estudar em algumas escolas, alguns métodos, é o famoso comece e para, e eu não vou entrar tanto no detalhe de foco aqui, nem nada, senão vai ser ficar o dia inteiro falando, eu acho que eu gosto muito, mas não tiveram foco de manter aquela metodologia até o final, porque não gostou, porque não tinha dinheiro, independente da razão, e foi pulando de galho em galho, e aí chegou num momento que a pessoa não conseguiu se desenvolver, mas ela carrega aquela memória de, memória e experiência de ter passado por muitas escolas, muitos lugares, e todo esse tempo eu ainda não sou fluente. Então, assim, ela carrega aquela questão emocional primeiro, né? Isso é o primeiro peso. Lembra que eu falei que não é só vocabulário, expressão, nem nada. Essa questão psicológica, quando
a gente coloca uma coisa na cabeça, o negócio mina a nossa confiança. Então, às vezes, até quando a gente tem conteúdo, a gente sabe informação, a gente não consegue pôr para fora porque o negócio bloqueia. Então, começa daí, né? Essa é uma primeira dor, esse medo, essa vergonha, essa insegurança, o que vão pensar, o que vão falar. Tem também a questão de a pessoa realmente não tem o conhecimento, não é simplesmente um bloqueio psicológico, mas ela também não tem vocabulário, ela não tem a estrutura de montar uma frase, não seja no presente, passado, futuro, enfim, para se comunicar numa entrevista de emprego. Tanto que às vezes ela até tenta, mas a pessoa fala, não dá, a gente precisa de alguém que consiga conversar. E só um parênteses, eu espero que eu não fale nenhuma besteira, mas eu ouso dizer que nenhuma empresa pede inglês perfeito. As empresas, de uma forma geral, elas querem que você consiga se comunicar. Não pronúncia perfeito, sim, inglês avançado, de repente fluente, mas de forma geral, até vamos conversar um pouquinho em inglês? As pessoas querem que, quando alguém perguntar, olha, quanto custa aqui esse seu pacote aqui desse produto que você está vendendo? Ah, mas eu não concordo. Com tudo que acontece numa reunião, se você dá conta do recado. E a falta de conteúdo também é um problema. Então, nesse mundo imediatista, que a gente quer tudo para ontem, conteúdos rápidos, que dá pra gente aprender com conteúdos rápidos. Mas lembra que quando você fica no rápido, você fica no raso. E se você quer se aprofundar, não tem jeito. Você tem que sentar a bunda na cadeira e você tem que se dedicar um tempo. Mesmo com inteligência artificial, com tudo, indo, como é que é? Foguete, ainda o processo é esse. 2025 não chegou nada de diferente. Pelo menos não aqui nos Estados Unidos, e que eu saiba, não sei se você está sabendo de alguma coisa, Piga, mas o processo de aprendizado mais profundo é esse. Se você quer uma coisa mais rápida, porque você tem uma reunião ali, dá para você adquirir algumas coisas, mas lembra que você vai estar no raso. E comunicação é um negócio muito vivo. Você não sabe o que a outra pessoa vai falar. Então não adianta você decorar 10 frases e achar que aquilo vai fazer a sua reunião perfeita. É uma comunicação. De repente, na sua reunião tem um indiano, um francês, um americano. Cada um tem uma forma de se expressar. Então, o desafio também está muito nisso, né? Então, a forma como você se sente, a estrutura em si. E aí, em cima de tudo, vem a insegurança, vem o medo. Então, hoje, se eu tivesse que falar da dor dos meus alunos, dos meus seguidores, tá aqui. Não conseguir se comunicar. Pela parte psicológica, pela questão de conteúdo mesmo. Exatamente. E está claro, então, que a inteligência artificial por si só não vai preencher essa lacuna. Ela vai ajudar com conteúdo, ponto. Né? Mas dá até essa força, essa segurança, não é ela que vai resolver, evidentemente. Né? Agora, um pouco, Érica, sobre esse lançamento que você vai ter no dia 10, sobre inglês para reuniões de negócios. Mais uma vez, né? Você gosta de ter algo na prática. Né? Sim, exato. Mostrar, inclusive, com exemplos, né? Me conta um pouco disso. Claro. Eu tenho hoje o meu curso de inglês completo já, inclusive todo imersivo, todo em inglês, com suporte, né, em legendas em português, legenda em inglês. Desde que eu me mudei aqui para os Estados Unidos, eu vi a importância do ambiente imersivo. E aí, desde 2019, que a gente tem esse curso, orgulhosamente aí com mais de 5 mil alunos, e é uma delícia poder ajudar essas pessoas. Mas, como eu falei, eu estou sempre em contato com esses meus alunos, a gente tem lá a comunidade, onde eu procuro entender as necessidades, como é que eu posso ajudar. E como você mesmo falou, eu procuro sempre, acho que é uma coisa que a gente sempre deveria fazer, né? Sempre se reinventar. A inteligência artificial está aí, ela veio para ficar. E uma outra frase que eu gosto muito é quando você não pode com o inimigo, você se alia a ele, entendeu? Então não adianta falar, não gosto de ChatGPT, vai tirar meu trabalho, não vou falar com ele. Não, como é que ele pode ser útil para mim, para os meus alunos, melhorar a experiência? Como é que eu posso fazer tudo isso? Então, essa questão de entender como é que funciona a minha empresa, os alunos hoje, eles têm trocentas opções, ainda mais depois de pandemia, né, que deu um boom ainda maior de cursos online e tudo mais. E com essa necessidade de as pessoas quererem aprender cada vez mais rápido alguma coisa, eu pensei, por que não a gente trazer coisas mais pontuais, coisas mais específicas, que vá resolver aquela dor, que vai resolver, porque às vezes a pessoa ela já tem uma noção do inglês,
mas na hora da reunião é a hora da dor de barriga. Na hora da entrevista de emprego é a hora da dor de barriga. Então, quais são as perguntas comuns? O que se fala? Como é que você concorda? Como é que você discorda? Então, conversando com os alunos, eu entendi que um primeiro produto que a gente vai ter, eu vou abrir para você em primeira mão, hein? Olha, nem quem estiver assistindo aqui vai estar sabendo, hein? Quer dizer, vai estar sabendo agora. Que é o Fast Training. É nosso novo produto, né? Que a gente vai ter. Vai ser lançado agora, dia 11 de agosto. E o Fast Training, dentro do Fast Training, nesse guarda-chuva, nós vamos ter alguns cursos rápidos, rápido, longe de ser raso, muito pelo contrário. Muito aprofundado dentro do assunto. Então, por exemplo, esse curso de inglês para reuniões que a gente vai lançar nesse dia, ele é um curso totalmente focado para te fazer entender, saber o que falar, ou se falarem para você, como é que você responde, desde o momento que você abre aqui uma câmera e me fala, meu Deus, minha câmera travou. O microfone não tá funcionando. Como é que você fala isso? Ô, Pinha, olha, o microfone seu tá cortando. Pinha, não tô te vendo. Como é que você fala isso em inglês? Porque muitas vezes acontece, é muito comum, né? A conexão tá cortando num telefone, que às vezes a reunião por telefone, presencial também. Legal, começou a reunião, como é que você apresenta o seu projeto? Como é que você... Então, eu pensei, poxa, se isso vai resolver o aluno tendo uma noção, mas eu sempre deixo muito claro, se você não tem inglês, se você é iniciante, se você não sabe nada de inglês, não adianta você assistir qualquer curso do planeta de Business English, um negócio não faz mágica, porque o conteúdo de inglês para reuniões é um contexto específico, com vocabulário mais específico, mais direcionado para aquilo. Mas para você perguntar determinadas coisas, é importante você ter uma base. Então, eu já até falo, quem é muito cru, não sabe nada de inglês, não entende nada em inglês, não tem como, você precisa ter uma base ali. Mas é isso que a gente vai trazer, tô muito animada, vai ser o primeiro de vários, e a gente vai fazer agora no dia 11 de agosto o Fast Training Inglês para reuniões, e assim, extremamente affordable, como a gente fala em inglês, super acessível, cabe no bolso de todo mundo, então tô muito animada com essa nova leva, né, a gente vai se adaptando com a necessidade das pessoas, de forma que a gente possa ajudar, de forma que a gente possa ser útil, de maneira intencional. Eu tenho a minha missão, né, da minha empresa, minha e da minha empresa, que é transformar vidas através da educação de qualidade. Então a gente simplesmente traz mais esse trabalho aí para continuar transformando também. Érica, muitíssimo obrigado. Acho que foi. Obrigada a você, Pinha. Desculpa se eu falei muito. E passou assim sem a gente perceber essa horinha. E mais uma vez, a todos, sempre às segundas-feiras e possivelmente, muito logo em alguns outros dias da semana, a gente vai ter esse papo com alguém que usa a inteligência artificial em benefício da sua própria profissão, não é usar a IA pela IA, né? Que é o caso hoje da Érica. Érica, uma vez muito mais, muito obrigado. Obrigada. Você realmente conseguiu passar bastante de como a inteligência artificial e o ensino, na verdade, qualquer disciplina, podem caminhar juntos. Sim. E a todos, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.